Atos capítulo 2, verso 42. Diante. Como viviam os convertidos. Diz assim a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Amém. Pai do céu, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor nos dê entendimento, graça do alto, para entender, Senhor, a tua palavra e principalmente a tua vontade, Senhor, para nós. Nós oramos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos no período de fazer planejamento da nossa igreja. Pensar como vamos agir no mundo, pensar como vamos agir enquanto igreja. A pergunta é, quais são as características de uma boa igreja? Como eu posso avaliar uma igreja enquanto uma instituição e que dentro do mundo faça aquilo que ela tem que fazer? A palavra eclésia é chamados para fora. Ou seja, o papel da igreja é pregar Cristo e chamar aqueles que não conhecem a Deus para fora do mundo e para dentro da igreja. Né? Uma igreja, para tanto, precisa fazer o papel que ela nasceu para fazer. Ou seja, cumprir a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos adorar a Deus, precisamos adorar ao Senhor, e precisamos fazer o nome de Deus conhecido. A igreja foi chamada com esse papel. Quando o Senhor Jesus Cristo fecha ali o seu ministério, ele diz aos seus discípulos, ide e pregai a toda a terra, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando aqueles que creram a guardar tudo que vos tenho ensinado. Eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus nos deu uma missão e chama a igreja para trabalhar nesse campo que nós chamamos mundo. Se temos um modelo de igreja, não é nenhum modelo que está aqui do lado de fora, mas nós temos um modelo da igreja mais atraente do mundo. Esse é meu tema hoje. A igreja mais atraente do mundo é a igreja de Jerusalém, é a igreja dos apóstolos, é a igreja dos primeiros cristãos. A igreja de Jerusalém, irmãos, nunca foi igualada em atratividade espiritual e em eficiência espiritual. Era uma igreja poderosa. Era uma igreja que exalava a pessoa do Espírito Santo. É uma igreja que fazia um papel tremendo dentro da cidade de Jerusalém. Primeiro, diz que eles com alegria louvavam a Deus. Era uma igreja alegre, era uma igreja feliz. É uma igreja que cumpria o seu papel sem peso. Perceba que a alegria e felicidade está ligada a viver uma vida em que não tem peso. Uma vida alegre. Era uma igreja popular. O texto diz que eles contavam com a simpatia de todo o povo. A gente vai entender o que é isso. Como é que você pode contar com a simpatia de toda a cidade de Jerusalém? E também diz que era uma igreja extremamente frutífera. Era uma igreja que se multiplicava. O texto diz que o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos.
Quando eu leio o livro de Atos, eu tenho a impressão que a igreja de Jerusalém tinha alguma coisa que nós não temos, né? A gente olha para o mundo e diz assim, olha, essa igreja tem alguma coisa que é diferente. Pense no campo e no terreno que eles estavam. Prosperar na antiga Jerusalém. Num lugar onde eles não eram queridos. Lugar de perseguição. Lugar que eles chegaram a ser proibidos de pregar. Não fale acerca da ressurreição, disseram a Pedro. Eles eram perseguidos. Uma igreja, irmãos, fraca, não conseguiria. Uma igreja que se rendesse aos apelos da liderança de Jerusalém, não conseguiria. Da mesma forma, irmãos, olhando hoje para o mundo, elevar os padrões baixos de hoje, deter a maré da desonestidade, da corrupção, da imoralidade, também, irmãos, não é uma tarefa fácil de se fazer enquanto igreja. É uma tarefa difícil. É uma tarefa formidável demais aos olhos humanos. Por isso, quando eu vejo essa igreja do livro de Atos dos Apóstolos, eu preciso entender que nós precisamos restabelecer o poder que estava sobre essa igreja. Precisamos entender e restabelecer o padrão da vida da igreja do Antigo Testamento. Perdão, do Novo Testamento. Precisamos, irmãos, ter propósitos iguais ao da igreja de Atos dos Apóstolos. Precisamos ter entendimento de como essa igreja pode fazer diferença onde nós estamos instalados aqui em Brasília, aqui no Lago Norte. Portanto, eu quero falar aqui de algumas características importantes dessa igreja de Jerusalém, que são reveladas nesse pequeno texto, que mostram exatamente quem era essa igreja, que era a igreja mais atraente do mundo. Primeiro, olha o texto comigo. Era uma igreja que ensinava a palavra. Era uma igreja que discipulava. O verso 42 diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é interessante é que toda a vida dos apóstolos reflete o passar adiante para a próxima geração, para a geração deles, a geração seguinte, o ensino de Cristo. Se você ler Atos, verso 1, Lucas diz assim, prezado Teófilo, no primeiro livro que eu escrevi, que é o Evangelho de Lucas, contei tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo do seu trabalho. O propósito de Lucas era ensinar o seu discípulo, Teófilo, acerca de Jesus, então ele escreve o Evangelho de Lucas e envia para Teófilo. E agora ele escreve o livro de Atos e conta a história dos apóstolos e a história da igreja e envia para o mesmo Timóteo. A primeira coisa que a gente percebe é isso, é uma igreja preocupada em contar a sua própria história. Teófilo era discípulo de Lucas. E ele então dá esse precioso evangelho e esse precioso texto de Atos dos Apóstolos para que ele entendesse quem era o seu Senhor Jesus e quem era a igreja, trabalhando dentro da cidade de Jerusalém. Observem que em todo tempo a palavra está sendo ensinada. A primeira característica dos novos convertidos é eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles recebiam o ensino. Eles entendiam em quem eles criam. Eles sabiam quem era o Senhor Jesus Cristo e sabiam o papel que a igreja tem no mundo, que é pregar a verdade e a salvação no nosso Senhor Jesus Cristo. Quando lemos o capítulo 5, mais à frente, diz no verso 21 que os apóstolos entraram no pátio do templo e começaram a ensinar. Pensa que coragem, irmãos. No lugar onde eles não podiam pregar outro Deus que não fosse o Deus de Israel, e eles estão dizendo, olha, o Messias é Cristo. E eles fazem isso no pátio do templo. O verso 28 do capítulo 5 diz que eles espalharam esse ensinamento, ou seja, o ensinamento de Jesus,
por toda a cidade de Jerusalém. Isso é lindo, irmão. Eles pregavam onde eles não podiam, porque sabiam que tinham que pregar o evangelho e eram proibidos de pregar, mas lá estavam. E eles espalharam o ensino de Jesus por toda Jerusalém. No capítulo 5, verso 42, diz que todos os dias, no pátio do templo e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Portanto, eles ensinavam, eles espalhavam esse ensinamento, faziam isso todos os dias, anunciando que o Senhor Jesus Cristo é o Messias. Primeira característica de uma igreja atraente é uma igreja que ensina a palavra. Ensina o que Jesus nos deu como legado e passa isso não só para os filhos, passa para os filhos, para os amigos, para as pessoas que estão ao redor e, se possível, por toda Jerusalém, por toda a nossa cidade de Brasília. Esse é o nosso chamado. A gente pensa assim, mas somos tão pequenininhos, pastor. Estamos começando, né? Uma igreja nova. Deixa eu te contar uma história. Jesus começou só com 12. Nós já somos mais do que 12. Jesus revirou o mundo. O mesmo poder que estava sobre aquela igreja está sobre nós. O mesmo poder. O mesmo evangelho que aquela igreja pregou lá em Atos dos Apóstolos, lá em Jerusalém, é o evangelho que nós pregamos hoje. Portanto, nós temos a patente, que é a pessoa do Espírito Santo. Nós temos a autoridade, nós somos ungidos por Deus, chamados para ensinar essa verdade, a pregar a toda a criatura, e esse é o papel de uma igreja extremamente atraente. Uma segunda característica: se primeiro era uma igreja que pregava a palavra, segundo, era uma igreja que tinha comunhão. Olha o texto comigo. No partir do pão e nas orações, eles caminhavam juntos, onde, olha que lindo, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Viviam juntos. Quando você estuda o texto de Atos, você vai perceber que no momento em que o Espírito Santo desce sobre a igreja, nesse capítulo 2, verso 1, o texto diz muito claro: todos reunidos no mesmo lugar. E o Espírito Santo desceu sobre eles. Quando a gente pensa todos, diz assim, os 12. Não. Aqui são os primeiros 120. Primeiros 120 que se reuniam enquanto igreja e adoravam o Senhor. Naquele momento desceu o Espírito Santo sobre eles. E após o Pentecostes, diz o texto que eles perseveravam juntos na comunhão, no partir do pão e nas orações. Você percebe que tem uma dupla unidade de propósito. Eles viviam, ceavam e oravam juntos. Caminhavam juntos, estavam sempre juntos, comiam juntos. É por isso que a igreja crente come tanto. É por isso que tudo de crente tem comida. Faz parte do DNA da igreja, irmão, ter essa comunhão no dia a dia. Viver esse dia a dia comum da igreja. A nossa igreja tem algo que, se vocês pararem para pensar, vai ser algo tremendo na vida dos nossos filhos. Porque quem ensina somos nós. Os nossos filhos veem papai, mamãe, tio André, pessoas que estão muito próximas, recebendo e comendo dessa palavra em comunhão com a igreja, participando de tudo. Não é uma outra pessoa que às vezes a gente nem conhece direito. Às vezes muda o professor, né? Não. Quem está ensinando, olhando para os nossos filhos, é alguém que faz parte desse convívio, assim como o início da igreja. A falta de união é destruidora do culto. É por isso que o texto diz, todos juntos, todos unânimes. É por isso que Paulo escreve, tenhais todos o mesmo pensamento. Ele sempre tem a ideia de que nós precisamos pensar igual, mas no que discerne a Cristo e ao ensino da igreja.
Temos um só Deus, um só Senhor, uma só igreja. E você tem uma linguagem de unidade que não se divide. O próprio Jesus disse que uma igreja ou um povo dividido contra si mesmo não subsiste. Ele mostra que a igreja precisa estar unida. As suas juntas precisam estar ligadas. Ela precisa ser sal e luz no mundo. Isso só existe com unidade, com comunhão. Uns com os outros e com a pessoa de Deus. Irmãos, a união da igreja é uma das marcas de uma igreja saudável, de uma igreja feliz. Eu louvo a Deus que o nosso trabalho começou dessa forma. Como uma igreja unida, uma igreja coesa, uma igreja que vive junto, que come esse café da manhã maravilhoso. Vivemos o dia a dia, no dia do Senhor, dessa forma. Se você olhar o texto, olha como isso é importante. Fazendo uma análise do livro de Atos, a palavra de acordo e juntos, Lucas usou 11 vezes em Atos. Ele repete, no capítulo 1 diz que eles oravam juntos. No capítulo 2 diz que juntos receberam a descida do Espírito Santo em Pentecostes. No capítulo 2, verso 26, diz que eles estavam juntos no templo em oração. No capítulo 4, diz que eles estavam juntos pedindo a Deus pela libertação de Pedro e João, que estavam presos por pregar o Evangelho. No capítulo 5, eles estão juntos no pórtico de Salomão. No capítulo 8, diz que eles estavam juntos ouvindo o que Filipe dizia. E mais para frente, no capítulo 15, no Conselho de Jerusalém, eles estão juntos no Conselho Apostólico discutindo se os gentios entravam ou não nessa missão de pregar o Evangelho. Então você percebe, olhando para esse texto, né, que tem essa ideia deles viverem juntos. Eles tinham a simpatia do povo. A palavra simpatia é sim, junto, do grego, e pathos, que é sentimento. Juntos eles tinham o mesmo sentimento que se espalhava sobre Jerusalém. Todo mundo era simpático para com a igreja. Eu vou falar isso mais para frente. Então, tudo que está ligado a estar junto, ligados por juntas e medulas à pessoa de Cristo, é uma marca da igreja. A igreja, irmãos, demonstrava uma unidade de pensamento e uma unidade de propósito. O ensino dos apóstolos e pregar o evangelho a toda criatura. Então nós entendemos o motivo pelo qual nós estamos aqui. Não é entretenimento. É uma pena quando a igreja começa a fazer um monte de eventos para que as pessoas possam vir se entreter. O objetivo da igreja é adorar a Deus, o Criador, e pregar o seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. Esse é o objetivo. Olha só, uma das características da comunhão, irmãos, para sermos uma igreja atraente, é justamente uma comunhão calorosa. Olha o texto comigo, verso 44 diz que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. A vida deles era comum. A vida deles era estar uns com os outros. A vida deles era de estar de casa em casa. A vida deles se estabelecia em fazer a vontade de Deus. Mas você pode dizer assim, pastor, o que é isso? Hoje é diferente, nós moramos longe. Nós temos vidas completamente diferentes. Quando você vai estudar o texto, irmão, eles eram de Jerusalém, Cafarnaum, Betsaida, Galiléia, e se eu for aqui, eu vou espalhá-los por tudo que é canto daquele lugar. E o importante, eles não tinham carro. Era tudo feito a pé. Então, quando eles diziam, vamos para o templo, todo mundo estava lá. Vamos orar? Todo mundo estava lá. Isso faz parte do desenvolvimento da igreja. A unidade fortalece a igreja. Olhando para essa igreja, nós vemos isso. Era uma igreja que cuidava uns dos outros. Verso 45 diz que eles cuidavam uns dos outros conforme a necessidade de cada um. Era um outro tempo, né? Uma outra realidade. Mas a beleza do texto mostra a preocupação com o outro. O outro era importante.
Qualquer necessidade que este tivesse era coberto pela igreja. John Stott, ele diz que a koinonia tem dois aspectos importantes. Eu sou apaixonado pelo John Stott. E ele diz o seguinte: um aspecto que une e um aspecto que divide. Essa é a marca da igreja. A unidade do povo e a divisão dos bens. Isso é uma marca característica da igreja de Atos dos Apóstolos. Vivemos uma realidade hoje diferente. É por isso que nós estabelecemos uma outra forma, né? Nós damos o nosso dízimo. É uma espécie de divisão também. E uma divisão muito correta, né? Porque 10% de 1.000 é o mesmo 10% de 10 milhões. De acordo com o que Deus tem derramado sobre a igreja. E isso é feito por amor ao Evangelho, por amor ao desenvolvimento do Evangelho e para as necessidades daqueles que as têm. Ou seja, cobrir a necessidade do povo. John Stott diz que é um aspecto subjetivo e um aspecto objetivo. Subjetivo é essa unidade do amor a Deus. E o objetivo é cuidar uns dos outros. Ter esse cuidado uns para com os outros. Algo importante, irmãos. Quando eles dividiam os seus bens com a igreja, eles demonstravam não só a comunhão com ela, mas a comunhão que eles tinham com Deus. Eu não estou dizendo hoje, assim, vendam suas casas e entreguem ao Senhor. Jamais diria isso. Jamais se tira o teto sobre a sua cabeça, né? Mas eu digo assim, se Deus tem te dado e sobejado sobre a sua vida, seja aquele que cuida do Evangelho, da propagação do Evangelho, do desenvolvimento da igreja, seja aquele que multiplica o reino dos céus plantando sementes. Uma das formas é quando nós sustentamos a missão de pregar o Evangelho, seja na nossa cidade, seja em outro lugar. Observe que essa comunhão era vista de fora. Era uma comunhão tão incrível que eles tinham, e era tão diferente, irmãos, que o texto vai dizer assim no verso 46, todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio, partiam pão em suas casas e juntos partilhavam das refeições, com alegria. Alegria aqui é onde há o Espírito, irmãos, tem alegria. Onde há Espírito tem cuidado. Onde há o Espírito há desenvolvimento. A sinceridade no coração, um coração não fingido. Quer ver eu dar um exemplo para vocês? A Igreja Memorial Batista, o terreno foi doado. E aquela igreja foi construída por alguém que ama a igreja. Sabe o que é interessante? A igreja do lado, a Igreja Presbiteriana Nacional, foi um terreno doado. É nisso que eu estou falando. De pessoas que tinham posse e olharam para a necessidade da igreja e disseram, não, eu vou dar um terreno para essa igreja construir naquele lugar. Está entendendo o que eu estou dizendo? É de acordo com a necessidade. E cada um vai agir dentro do seu coração, sem fingimento. Amando a Deus. E fazendo para que o Evangelho se propague. Quantas pessoas, irmãos, já se converteram em Brasília nessas duas igrejas? Eu só estou falando de duas. Quantas pessoas vieram ao Senhor por essas duas igrejas? Só para que você tenha uma ideia. Essa marca é uma marca da igreja de Jerusalém. É uma igreja que tinha comunhão, cuidado uns com os outros e amavam uns aos outros. Pregavam a palavra e tinham comunhão. Terceira característica. Irmãos, ela era uma igreja evangelizadora. Era uma igreja que pregava todo o tempo, porque conheciam a palavra. No capítulo 2, Pedro prega um sermão, irmãos, que é o maior corpus de verdades bíblicas já dita. Se você abrir o capítulo 2 aí, a partir do verso 14, você tem a pregação de Pedro, e é impressionante. Ele passeia por todo o Antigo Testamento para mostrar que Jesus, o Nazareno, é o Messias. É linda a exposição de Pedro. E difícil. Porque ele fala sobre muitas coisas. E ele encerra o seu sermão evangelizando. Ele diz, arrependam-se. No verso 38 do capítulo 2. E diz, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Olha que lindo.
Ele prega no intuito de evangelizar, de fazer com que aquelas pessoas que estavam ali se convertam ao Senhor. Em 2,41 diz que 3.000 pessoas foram batizadas por causa desse sermão de Deus. No primeiro, 3.000 se convertem, no segundo, 5.000 se convertem. A gente fica se perguntando o seguinte: pastor, por que não tem mais acontecido esses avivamentos? No Brasil, talvez não. Mas em alguns lugares do mundo tem ocorrido avivamentos. Na África e em vários outros lugares. Deus tem levantado pessoas e muitas conversões. Há momentos incríveis que estão acontecendo no mundo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Esse mesmo poder continua sobre a igreja. Se anunciarmos a palavra da mesma forma que eles faziam, e se orarmos como eles oravam, eu tenho certeza que Deus vai continuar fazendo derramando o seu poder e trazendo aqueles que estarão salvos. Quando você vê o capítulo 4, por exemplo, diz que eles se colocam diante de Deus por causa da proibição de pregar o evangelho. Quando dizem a Pedro e a João: olha, vocês não podem mais pregar. E eles se reúnem e olha que oração. Agora, Senhor, olha para a ameaça deles. Estão nos proibindo de pregar. Olha para a ameaça deles. Dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a tua palavra. Aí quando você vê Estevão, pregou corajosamente e ele é apedrejado e morto. Há um desprendimento total da vida pessoal. No capítulo 4 ainda, no verso 31, diz que quando eles terminaram de fazer a oração, o lugar onde eles estavam reunidos tremeu. E então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. A coragem vem na oração. O poder vem sobre nós na oração. Por isso que precisamos orar. Por isso que precisamos colocar as nossas vidas na presença do Senhor. Estão com medo? Estão tímidos? Estão sem coragem? Ora. Orar. Que Deus vai encher nosso coração e nós vamos ter essa disposição de pregar o Evangelho onde quer que estejamos. Para isso, olha só que interessante. Eles precisam compreender a missão. A missão, eu falei lá no início, que é a comissão, grande comissão do nosso Senhor Jesus Cristo, de edificar a igreja, de fazer discípulos, de batizar, de ensinar, de continuar no dia a dia fazendo isso, e o texto diz que Deus ia acrescentando, se iam sendo salvos. Eu queria ter um coração do Adonias. O Adonias é evangelista mesmo. Só que isso é dom, né? Meu dom é outro. Eu queria muito. Duas coisas que eu queria. Eu queria ser evangelista, já tentei, mas não vai. Não tenho a mesma carimba, o mesmo jeito. Né? O evangelista, ele sabe, do que você disser, ele transforma em evangelização. O que você estiver falando, ele sabe fazer a ponte. Eu não sei fazer isso. A minha é a outra ponte, a minha é ensino. Eu pego o que ele está dizendo e pego o ensino de Jesus Cristo, ou confronto, ou digo, Jesus disse isso, ou Jesus não disse, sabe? O meu caminho é outro, né? Eu sou mais mestre, eu sou mais aquele que ensina. É por isso que cada um de nós tem dons. É por isso que ele é evangelista e eu sou pastor, e o outro é professor de crianças, e o outro, e cada um vai fazendo o seu papel dentro do corpo. E essa igreja cresce em comunhão e evangelização. Todo mundo tem um papel dentro da igreja, irmão. Todo mundo tem um papel dentro do corpo de Cristo. Mas o papel da evangelização pertence a todos. Todos nós precisamos falar de Jesus. Onde quer que estejamos. Onde colocarmos a planta dos nossos pés. Uma igreja atraente faz parte disso. O reverendo Leighton Ford, nos Estados Unidos, teve uma igreja presbiteriana, que cresceu espantosamente. Espantosamente. Chegou a 5.000 membros muito rápido.
Aí todo mundo ficou curioso, fez assim, olha, como é que Leighton Ford fez isso? Como é que cresceu tão rápido a igreja dele? E aí as pessoas foram lá perguntar para ele. E aí fizeram uma reunião, foram vários pastores, aquela coisa, vamos ouvir o que é que ele tem, né, para dizer. E ele resumiu em uma frase, todo mundo ficou triste. Ele disse assim, o que eu tenho são os membros da igreja pregando na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado o que eu prego no domingo. Tá bom. Todo mundo fez assim, nós viemos aqui ouvir isso, pastor. Desde o início, eu digo, eu prego no domingo e vocês repetem durante a semana, e vocês ensinam uns aos outros, e vocês se reúnem nos seus lares, e você fala para o seu vizinho, e essas pessoas trazem os seus amigos, e a igreja cresceu, chegou a 5.000. Percebe que ele estava fazendo a mesma coisa que está em Atos dos Apóstolos? E que não tem ciência, evangelismo explosivo, isso e aquilo. Não, forma de falar é uma coisa. Isso é método. Deus não unge método. Tanto que eu sei disso, que eu sei de pastores, por exemplo, como o reverendo Canelhas, lá em São Paulo, que pegou a igreja de Vila Madalena pequenininha e levou para 3.000 membros. E a igreja grande, linda, com evangelismo explosivo, aquela coisa. Que maravilha! Aí a igreja que ele foi depois da Lapa, igreja presbiteriana da Lapa, disse, não, vamos trazer esse pastor para cá, né? E quando ele chega lá, ele começa a aplicar o mesmo método. A igreja tinha 600 e poucos membros, quase 700. No primeiro 6 meses, a igreja decresceu para 400. O mesmo pastor, usando o mesmo método. A de lá chegou a quase 3.000, a de cá decresceu. Ele fez, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. E ele aí voltou ao que a igreja era. Era uma igreja muito voltada para a exposição e o ensino do evangelho, e as pessoas iam trazendo outras. Aquele era o DNA daquela igreja, então a igreja voltou a crescer novamente. Mas não chegou ao tamanho da de Vila Madalena. Por quê? Porque não é método, irmão. É o Espírito Santo. É estratégia. É isso que nós estamos buscando para a nossa igreja. Qual é a nossa estratégia para o Lago Norte? Entende? Vamos usar evangelismo explosivo? Entende? Nós temos que buscar o nosso caminho. E o caminho que nós vamos usar é olhando para a igreja de Atos dos Apóstolos. Então, é uma igreja que evangelizava. Uma outra marca dessa igreja, irmãos, era uma igreja extremamente espiritual. Extremamente espiritual. Porque o texto fala que eles eram cheios do Espírito Santo, e se encheram do Espírito Santo, e oraram e encheram-se do Espírito Santo. Quando você vê aqueles 120 originais que ficaram cheios do Espírito Santo em Atos 2:4, cheios do Espírito Santo, eles saem pregando por Jerusalém. Aí você tem 3.000 posteriores que se convertem e eles são cheios do Espírito Santo e começam a falar em línguas, né? E tudo que está acontecendo ali em Jerusalém, fervulhando o Espírito Santo de Deus e o movimento do Espírito, eles correm evangelizando de casa em casa, de lugar em lugar. Cada casa que ele partiu o pão, com certeza tinha um vizinho. Ninguém tinha televisão. O muvu que está acontecendo ali, falei, gente, ô mulher, desliga essa panela aí, tira do carvão aí, vamos aqui, que tem um negócio ali na casa do vizinho que eu tenho que ir lá, o negócio está pegando fogo lá, vamos ver o que é. Só que para nossa realidade é completamente outra. Como é que a gente vai fazer isso lá no norte? Leva o tamanho dos portões, dos muros. A estratégia muda, né? Mas continuar fazendo eventos dentro das casas continua funcionando, percebe? Como nós estamos fazendo aqui. Como nós estamos replicando o que está ali em Atos dos Apóstolos. E esse poder do Espírito Santo ia multiplicando. Irmãos, não há nada mais atraente do que uma real espiritualidade. Não há nada mais atraente do que uma real espiritualidade. Uma igreja que você sai alimentado, uma igreja que você sente o poder de Deus, uma igreja que ora como eles oravam. Se você ler o texto, eu tenho anotado aqui todos os momentos em que eles oraram.
Eles iam para as orações de 3 horas da tarde no templo, no capítulo 3. Eles oravam buscando o poder de Deus para pregar o evangelho. Eles oravam a Deus indicando os obreiros e diáconos. Eles oravam a Deus pela libertação de Pedro. Oravam na beira do rio, que era um lugar de oração. Eles oravam, Paulo ora pedindo que abra, né, a palavra do evangelho. No capítulo 28, ele ora pelo pai de Públio e ele é curado. Então, e tem mais aqui, mais momentos de que essa igreja manifesta o poder do Espírito Santo e se envolvem espiritualmente com a sua comunidade. Nós precisamos ser espirituais. A verdade precisa ser vista em nós, irmãos. Nas nossas orações, nos nossos momentos de oração. Para tudo isso, nós precisamos também ser, como a igreja de Atos dos Apóstolos, ela era uma igreja que também testemunhava. Evangelizava, era espiritual, testemunhava. O texto fala claramente, eles eram testemunhas de Jesus onde eles estavam. Eles pregavam o evangelho onde quer que eles estivessem. Em Atos 1:8 diz assim, Jesus diz, quando o Espírito Santo descer sobre vós, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia e Samaria, até os confins da terra. Isso aconteceu de tal forma, irmãos, que nós temos uma Europa que foi cristã, nós temos a América do Norte, a América do Sul, nós temos o evangelho que se espalhou por todo lugar, a partir desse testemunho. O próprio Pedro, no seu discurso aí no capítulo 2, verso 32, está aí na sua Bíblia aberta, ele diz, a esse Jesus, Deus ressuscitou, de que todos nós somos testemunhas. Nós somos testemunhas da sua ressurreição. Ser testemunha de tudo que Jesus viveu e fez é tão importante que quando Judas é morto, se mata, né? Eles vão decidir quem vai ser colocado no lugar. E Pedro coloca duas questões. Pedro diz assim, para assumir o lugar de Judas, precisa ter acompanhado todo o seu ensino e a sua ressurreição. Só tem duas pessoas. E a sorte cai sobre Matias e Matias substitui. Ou seja, ele foi testemunho do ensino e testemunho da ressurreição. Esse testemunho é o ensino dos apóstolos que nós pregamos hoje e levamos à frente. Isso é tão importante no livro de Atos que Lucas fala 14 vezes que eles eram testemunhas de Jesus. 14 vezes ele fala no Evangelho, no livro de Atos. Nós somos testemunhas de Jesus, testemunhas de Jesus. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso chamado. Observe que testemunhar é diferente de evangelizar, tá? É diferente. Evangelizar, você fala as coisas que Cristo fez. Você fala da verdade de Cristo. Testemunhar não precisa de eloquência. Percebe? Às vezes, para evangelizar, você precisa de eloquência. Mas para testemunhar, não. Você pode falar para qualquer pessoa. Com sabedoria e com graça. Jesus ressuscitou dos mortos. Eu sou a prova viva de que Jesus ressuscitou na minha vida. Porque a minha vida mudou completamente a partir do momento que eu conheci. E eu passei a falar desse Jesus. Há um duplo imperativo divino quando você fala de testemunhar. Lábio e vida. No seu trabalho você testemunha. Sem evangelizar. Percebe? Seus atos demonstram que você é testemunha do Senhor. É diferente. Percebe? No evangelismo você fala. Testemunha de Cristo vive a vida de Cristo e afirma a sua ressurreição e a sua vida. Inclusive pelo seu próprio viver. O que nós precisamos entender, irmãos, é que Paulo, quando escreve a Tito, ele diz, exorta, fala para o povo, mas torna-te pessoalmente padrão de boas obras. A vida precisa falar algo, percebe? A minha vida precisa gritar para o mundo que eu pertenço a Cristo.
E, irmãos, essa é a suprema dificuldade da igreja. Testemunhas consagradas. O mundo está vivendo uma crise de liderança externa. Não tem aparecido mais grandes líderes. Não tem aparecido mais grandes filósofos que escrevem, que falam para o mundo ouvir. E no meio cristão também não tem aparecido grandes líderes. Vou dar um exemplo que todo mundo conhece. Spurgeon, quando pregava na Inglaterra, os sermões deles foram espalhados para o mundo inteiro. Um sermão de Spurgeon tinha entre 3 a 5 mil cópias distribuídas. Era um pregador que todo mundo corria. As pessoas atravessavam dos Estados Unidos para a Inglaterra para ouvi-lo. Você parar para pensar quando foi o último que apareceu. Aí você fala, apareceu. Apareceu nos Estados Unidos. Billy Graham. Billy Graham é gigantesco. Aí você fala, Billy Graham foi para a glória. Quem é o outro? Percebe? Nós precisamos orar por isso também. Dizer assim, Deus, levanta alguém. Levanta. Faz um rebuliço na igreja. Precisamos de pessoas que desejem ardentemente falar e ser testemunhas de Cristo em todo lugar. Estou acabando. Tem mais coisa, tem um monte de coisa aqui. Era uma igreja, irmãos, que adorava a Deus e bendizia a Deus todo o tempo. Percebam que o louvor está intimamente ligado com uma igreja que cresce. Uma igreja que adora a palavra de Deus, que ama a presença de Deus, que louva a Deus todo o tempo. A ideia principal dessa igreja era uma igreja que fazia todas as coisas dando graças a Deus. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, davam graças a Deus, louvavam ao Senhor. Eles perseveravam na comunhão, louvavam ao Senhor, no partir do pão, nas orações, no temor, louvando ao Senhor. Em tudo aquilo que fazia, eles faziam com alegria e singeleza de coração. Entende? Deus era o centro da vida deles. Irmãos, às vezes nós passamos por tantos problemas e tantas dificuldades e deixamos de perceber que Deus deixou de ser o centro da minha vida. No meu caso é mais difícil, né? Eu sou pastor de tempo integral, então é mais difícil. Deus não ser o centro. Mas quem vive vida secular, por um momento, não é que haja ruptura. Lá você é crente também no seu trabalho, tá? Não é uma patente que você diz assim, agora eu estou de folga, estou sem farda, tá beleza. Não é isso não. Diuturnamente você é servo de Deus e precisa continuar isso dentro do seu trabalho. Mas é porque ali o objetivo e o propósito às vezes se diferem, não é? Eu conheço pessoas, irmãos, que nos seus trabalhos, toda vez que mudava de repartição, chegavam num grupo, ninguém era crente. Quando ele saía dali 1 ano, 2 anos depois, todo mundo era crente. Ou seja, o ministério e a evangelização acompanhavam o trabalho. Onde quer que a pessoa fosse, ao seu redor as pessoas iam se convertendo. Percebe? Isso é uma marca da igreja. É uma marca da igreja. E por fim, era uma igreja que tinha simpatia dos não crentes. Isso aqui é importante, entende? O que a igreja tem feito hoje? Vamos fazer um culto que seja atraente para fora. Só que isso é um perigo. Porque você está fazendo o culto para o que não é crente. E aí perde todo o sentido. Há um esvaziamento do culto. O culto é feito para Deus. Deus que tem que ser adorado. Jesus Cristo que tem que ser adorado. O Espírito Santo que tem que ser adorado. O culto é feito para eles. Para eles 3. E a igreja, com todas essas marcas anteriores, faz com que a pessoa, quando chega, se sinta parte. Ame a igreja.
Porque olha na vida de todos e percebe que eles estão felizes, os seus corações são singelos, eles estão vivendo a vida com o mundo, dia a dia, e eles olham para aquilo e dizem assim, eu quero fazer parte disso. Quando o texto diz que eles contam com a simpatia de todo o povo, é de uma cidade que estava perseguindo e odiando os que eram crentes. Parece um paradoxo, né? Mas aqui é a presença do Espírito Santo. Adoração e comunhão, estar junto, dar ofertas, cuidando das necessidades dos outros, a evangelização, tudo ia junto com o culto à presença de Deus, percebe? E as pessoas de fora iam vendo o que estava acontecendo, aquele ambiente de adoração a Deus, um ambiente que chamava aqueles que estavam fora. Isso faz parte de uma igreja, irmãos, que é atraente. Isso significa que quem estava de fora desejava viver como eles viviam, porque percebiam a felicidade deles. Às vezes, eu já ouvi testemunhos de pessoas, irmãos, no momento que o outro descobre que ela é cristã, que serve a Cristo, é como se desse um insight assim, agora eu entendi por que você é feliz. Agora eu entendi por que você tem essa moral, esses valores. Agora eu entendi por que você não se corrompe. Agora eu entendi por que você trata bem sua mulher, sua esposa. Agora eu entendi a forma que você cuida de seus filhos. Porque tudo isso é visto e às vezes a pessoa não sabe que você é cristão. E saber disso é quase um susto. E essa simpatia que ela tinha, às vezes, acaba, né? Eu já vi isso na faculdade. Todo mundo adorava conversar comigo, era uma beleza, aquela coisa, tal. Descobriram que eu era pastor. A simpatia ficou esquisita. Eu até brinquei, falei, sempre te tratei tão bem. Nós nos vemos sempre tão bem. O que está acontecendo aqui? Mas você é pastor. Entende que o mundo também mudou? E a gente precisa saber nos portar até nessa hora. Isso foi no 3º ano aqui na UNIS. Então, no final do 3º ano e o 4º ano, eu tive que aprender a reconquistar as pessoas que já me amavam. Que já simpatizavam comigo. Então, isso é um processo que muda, né? No mundo. Mas grandes igrejas são igrejas que as pessoas de fora simpatizam, irmãos. Eu já vi isso em muitas cidades. Todo mundo sabe que eu pastoreei em igreja pequena, ou em cidade pequena. E é completamente diferente de você pastorear em cidade grande. Completamente diferente. Simpatia não é a mesma. Percebe? Mas a nossa igreja precisa ser uma igreja que sabe acolher, sabe viver com os outros, sabe trazer para dentro aqueles que estão precisando do Evangelho. Ao amarmos os outros, irmãos, de forma prática, por meio de serviço, por meio de fazer a nossa vida, uma vida que vive para o outro, se aprendermos a fazer isso no dia a dia, nós nos tornamos instrumentos de Deus onde quer que estejamos. E as pessoas são tocadas pelo Espírito Santo. E elas sentem vontade de fazer parte da igreja. Eu encerro como conclusão dizendo o seguinte: a igreja não perdeu a sua patência. A igreja não perdeu o seu poder do Espírito Santo. O mesmo poder está sobre nós hoje. O que está faltando? Retomar o propósito. Olhar para a cruz. Os objetivos de Deus para a igreja. A grande comissão continua de pé. O poder de Deus não diminuiu. O padrão é esse daqui. No Novo Testamento de Atos dos Apóstolos. Para que sejamos, então, uma igreja atraente para os pecadores. Vamos juntos? Vamos orar? Pai do céu, obrigado, Senhor, por esse texto, Senhor, tão rico,
Nós podíamos passar horas, Senhor, falando dessa igreja. Mas o que eu te peço, Senhor, é que nós, aqui no Lago Norte, e a Igreja de Cristo no Brasil e no mundo, nós queremos ser como a Igreja de Jerusalém. Porque a maior diferença daquela igreja, Senhor, era o teu Espírito Santo. Era a tua presença no meio deles. Era o Senhor se manifestando no meio deles. Ó Deus, se manifesta no meio de nós. Manifesta nas nossas vidas, nas nossas casas. Ó Deus, salva, Senhor, os nossos familiares, os nossos amigos. Salva aqueles que estão ao nosso redor, Senhor. Ó Deus, nos dá esse poder que atrai as pessoas, que é Cristo Jesus. Ó Deus, derrama sobre esta igreja, Senhor, a tua graça. E faz com que, como está escrito aqui no texto, ó Senhor, o Senhor vá acrescentando sobre nós aqueles que são salvos. Ó Deus, nos dá estratégia, nos dá o caminho e nos abre portas, Senhor, para pregar o teu evangelho. Começando nos nossos lares, nas nossas familiares, e a todo aquele que cruzar o nosso caminho. Derrama graça, Senhor, sobre a igreja brasileira. Levanta líderes, Senhor, como o Senhor levantou no passado, para que testemunhem, Senhor, a tua palavra de forma inequívoca e maravilhosa, como o Senhor tem feito. O teu amor, a tua graça, Senhor, e a tua unção, Senhor, nos acompanhe em tudo aquilo que façamos. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique de pé, queridos. Oremos. Pai do céu, nós entregamos ao Senhor esse momento de culto. Te pedimos que o Senhor esteja conosco, nesse projeto, Senhor, de desenvolvimento, Senhor, da tua igreja aqui no Lago Norte. Derrama graça sobre nós, nos dá discernimento e entendimento do Espírito. Derrama, Senhor, o teu Espírito como o Senhor fez, Senhor, na tua igreja, neste século. Seja conosco, Pai, em nome. Receber a bênção, queridos, e a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, e as benditas consolações do Espírito sejam sobre vós, irmãos, aqui presentes, e sobre a Igreja de Cristo, espalhados sobre toda a terra, agora e para todos os sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, excelente.